Há momentos em que tudo parece fora de controle, não é verdade? A vida toma rumos inesperados, os planos desmoronam e a sensação de impotência se instala. Você já se sentiu assim? Como se estivesse tentando segurar algo que, por mais que se esforce, escorrega entre os dedos. A verdade é que, por mais que tentemos organizar, planejar e estruturar cada passo, sempre existe algo que foge do nosso alcance. E quando isso acontece, surge uma inquietação. O coração se enche de perguntas, a mente se perde em possibilidades e a ansiedade tenta dominar. O ser humano tem essa necessidade de ter certezas. Queremos garantias, queremos saber como tudo vai se resolver, queremos enxergar o final antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas e se a grande lição nisso tudo não estiver em entender e sim em confiar? Muitas vezes, a ausência de respostas nos faz pensar que Deus se distanciou. Mas será que Ele realmente está longe? Ou será que Ele está trabalhando onde nossos olhos não podem alcançar? A Bíblia nos ensina uma verdade poderosa sobre isso. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, está escrito: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Esse versículo carrega um peso imenso. Ele nos lembra que podemos fazer planos, tomar decisões e até achar que estamos no controle. Mas no fim, é Deus quem guia cada passo. Isso não significa que Ele despreza nossos desejos ou ignora nossos sonhos. Muito pelo contrário, significa que Ele enxerga muito além do que conseguimos ver. O que para nós parece um desvio inesperado, para Ele é um caminho cuidadosamente traçado. O que chamamos de atraso pode ser exatamente o tempo perfeito para algo maior. O que chamamos de perda pode ter sido um grande livramento, mas reconhecer isso nem sempre é fácil. Quando as dificuldades se acumulam, quando os ventos sopram contra, quando a tempestade se forma e a sensação de abandono cresce, nossa fé é testada. A mente insiste em perguntar: se Deus está no controle, por que isso tudo está acontecendo? Essa pergunta grita no coração de muita gente e talvez esteja gritando no seu coração agora. Mas pense por um instante. Você já passou por algo que no momento parecia o fim, mas que depois se revelou um livramento? Já viveu uma situação que doeu, mas que mais tarde fez sentido? Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que, se algo tivesse acontecido do nosso jeito, teria sido um desastre? Isso acontece porque nossa visão é limitada. Vemos apenas o presente, enquanto Deus enxerga o quadro completo. Essa compreensão não nos isenta de momentos difíceis, mas muda a forma como os encaramos. Quando entendemos que Deus está no controle, mesmo nos dias mais sombrios, encontramos uma paz que vai além das circunstâncias. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque sabemos que estamos nas mãos daquele que nunca falha. Talvez você esteja enfrentando uma fase em que as coisas não fazem sentido. Talvez tenha feito planos que não deram certo, esperado respostas que não chegaram ou orado por mudanças que ainda não aconteceram. E no meio disso, pode ter se perguntado se Deus realmente está cuidando de tudo. Se essa incerteza tem pesado sobre você, quero que essa mensagem sirva como um lembrete. Deus não perdeu o controle. Ele não foi surpreendido pelo que está acontecendo na sua vida. Nada foge do seu alcance. Mesmo que seus olhos não consigam enxergar agora, Ele está conduzindo cada detalhe. O que precisamos aprender não é como tudo vai se resolver, mas a descansar na certeza de que Ele está no comando. Porque quando confiamos em Deus, não precisamos entender cada passo. Precisamos apenas seguir, sabendo que estamos nas mãos daquele que nunca nos abandona. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like.
é muito significante para nós. A incerteza tem o poder de desestabilizar até os corações mais firmes. Quando algo sai do controle, a primeira reação costuma ser o medo. O futuro se torna um pântano denso e a mente começa a criar cenários que nem sequer aconteceram. A preocupação cresce, a ansiedade aperta o peito e as perguntas se acumulam. E se nada der certo? E se as portas não se abrirem? E se Deus não fizer nada? A verdade é que a sensação de descontrole nos assusta porque queremos segurança. Gostamos de saber o que esperar, gostamos da previsibilidade, gostamos de ter certezas. Mas a vida nem sempre entrega respostas imediatas. Existem dias em que tudo parece parado, como se nada estivesse acontecendo. Existem situações que parecem escapar das mãos, deixando a impressão de que Deus está em silêncio. Mas será que o silêncio significa ausência? Será que a falta de movimento significa que Deus não está agindo? A Bíblia responde isso de forma clara. Em Salmos, capítulo 46, versículo 10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra não é um conselho vazio, é um chamado para confiar quando tudo à nossa volta grita o contrário. Quando Deus diz aquietai-vos, Ele não está pedindo passividade. Ele está nos ensinando que mesmo quando as circunstâncias parecem incertas, Ele continua no controle. A falta de respostas não significa falta de direção. Muitas vezes o que chamamos de silêncio de Deus é, na verdade, um tempo de preparação. Quando nada parece acontecer, Deus está organizando o que ainda não conseguimos ver. O tempo dele não é o nosso, e as respostas não vêm no ritmo da nossa ansiedade. O problema é que, diante da incerteza, a tendência natural é agir por impulso. Tentamos resolver as coisas com as próprias mãos, forçar portas que ainda não foram abertas, tomar decisões precipitadas movidas pelo medo. Mas nada que é feito sem direção de Deus traz paz. E se, ao invés de lutar contra o que não entendemos, aprendêssemos a descansar na soberania de Deus? Isso não significa que os desafios desapareceriam, mas significa que não seríamos consumidos pela angústia. Confiar que Ele governa nos permite viver com mais leveza, sabendo que cada detalhe está sendo cuidado por suas mãos. Se hoje tudo parece incerto, lembre-se, Deus ainda governa. O que parece parado está sendo alinhado no tempo certo. O que parece sem solução já está sendo trabalhado nos bastidores. O que hoje não faz sentido será compreendido mais à frente. O chamado dele para você é claro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele nunca perdeu o controle e nunca perderá. A mente humana tem a necessidade de tentar entender tudo. Sempre que algo acontece, buscamos explicações, queremos razões, tentamos conectar os pontos. Mas e quando não há respostas? Quando os acontecimentos parecem confusos e sem sentido? A frustração surge quando não conseguimos enxergar o propósito de determinadas situações. Nessas horas, cresce a tendência de questionar se Deus realmente está no controle. O problema não está no questionamento em si, mas na conclusão apressada. Muitas vezes, julgamos a fidelidade de Deus pelo que conseguimos ver no momento. Se as coisas estão bem, sentimos segurança. Se os dias são difíceis, começamos a duvidar. Mas Deus não muda conforme as circunstâncias. Ele continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece contrário. A limitação da nossa visão impede que enxerguemos o quadro completo. É como observar um grande mural através de um pequeno buraco. O que conseguimos ver é real, mas está incompleto. Agora, imagine que do outro lado há alguém que vê tudo de uma perspectiva ampla, sem limitações. Esse é Deus. Ele conhece o início e o fim, vê as conexões que ainda não entendemos e governa todas as coisas com perfeição.
A Bíblia nos lembra dessa verdade em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa palavra nos ensina que os planos de Deus não são limitados como os nossos. Ele age em dimensões que ultrapassam nossa compreensão. O que para nós parece um atraso pode ser um desvio necessário. O que enxergamos como um obstáculo pode, na verdade, ser proteção. O que nos faz sentir perdidos pode ser exatamente o que nos direciona para onde deveríamos estar. Mas confiar na soberania de Deus exige humildade. Significa aceitar que nem sempre teremos todas as respostas e que tudo bem não entender cada detalhe. O orgulho humano quer explicações imediatas, quer controlar o que está fora do alcance. Mas a fé nos ensina a descansar, mesmo sem ver o caminho completo. Isso não significa que nunca teremos dúvidas ou que não enfrentaremos momentos difíceis. Significa que mesmo quando a razão não consegue explicar, podemos escolher confiar. Deus não precisa mostrar cada detalhe para provar que está no comando. Ele já demonstrou sua fidelidade inúmeras vezes e continua governando sobre todas as coisas. A paz não vem da certeza sobre o futuro, mas da confiança em quem está cuidando dele. Se hoje você sente que não entende o que Deus está fazendo, lembre-se, você vê apenas uma parte, mas Ele vê o todo. Ele sabe o que está fazendo. Seus caminhos são mais altos e seus pensamentos maiores. Tudo está exatamente no lugar certo, no tempo certo. A maneira como lidamos com os desafios da vida está diretamente ligada ao que acreditamos sobre Deus. Se enxergamos um mundo onde tudo acontece ao acaso, qualquer crise se torna motivo para desespero. Mas quando compreendemos que existe um Deus soberano que governa todas as coisas, a perspectiva muda. Os problemas não desaparecem, mas deixam de ter o poder de nos consumir. O coração humano está sempre buscando estabilidade. Queremos ter garantias antes de dar um passo. Queremos saber o que nos espera no futuro. Queremos respostas rápidas. Mas Deus não trabalha dentro dessas exigências. Ele nos chama para confiar, mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo movimento. Confiar na soberania de Deus não significa viver uma vida sem lutas. O vento continua soprando, as dificuldades aparecem, mas o coração permanece firme. Há uma paz que não depende de circunstâncias, uma segurança que não vem das condições externas. Essa paz nasce da certeza de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. A Bíblia confirma essa verdade em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Essa promessa é clara. Quando entregamos a Deus aquilo que está fora do nosso alcance, ele age. Isso não significa que tudo acontecerá da forma que imaginamos, mas que acontecerá da maneira certa. Deus não erra. O que ele faz é perfeito, ainda que no momento pareça difícil de entender. A verdadeira confiança não se manifesta apenas quando tudo está bem, mas nos momentos em que não há controle algum. Escolher descansar em Deus significa dizer: eu não sei como isso vai se resolver, mas sei que Deus sabe. Esse descanso não é passividade, mas uma fé ativa que continua seguindo, mesmo sem enxergar o caminho completo. Muitas pessoas vivem carregando um peso desnecessário. Tentam resolver tudo sozinhas, tentam prever cada detalhe, se angustiam com o que pode ou não acontecer. Mas a ansiedade não muda o futuro, apenas rouba a paz no presente. Quando escolhemos confiar em Deus, nos libertamos desse fardo. Isso não significa que não devemos planejar ou agir. Significa que fazemos nossa parte, mas deixamos os resultados nas mãos daquele que sabe o que é melhor.
Entregar o caminho ao Senhor é um ato de fé, um reconhecimento de que Ele está no controle e sabe o que está fazendo. Se hoje você sente que está tentando carregar um peso maior do que pode suportar, talvez seja a hora de entregá-lo a Deus. Confie que Ele já está agindo, mesmo que você não veja. A paz que você procura não está em saber cada detalhe do futuro, mas em descansar no Deus que já escreveu toda a sua história. O medo é um visitante constante na vida de qualquer pessoa. Ele aparece em diferentes formas: medo do futuro, medo do fracasso, medo da solidão, medo de que nada mude. Às vezes, ele chega sutilmente como uma preocupação passageira. Outras vezes, se instala de forma avassaladora, paralisando decisões e consumindo a paz. Mas o que acontece quando deixamos que ele tome o controle? O medo tem o poder de nos aprisionar dentro de cenários que nem sequer existem. A mente se enche de "e se" e começa a construir possibilidades negativas, criando uma sensação de desespero. Essa inquietação leva a escolhas precipitadas, decisões baseadas no pânico, atitudes impulsivas. Mas será que é assim que Deus deseja que vivamos? A fé nos ensina uma resposta diferente. Enquanto o medo paralisa, a fé nos mantém de pé. Enquanto o medo nos faz acreditar que estamos sozinhos, a fé nos lembra de que Deus está presente. A fé não nega a existência dos desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los sem sermos dominados por eles. A Bíblia nos orienta claramente sobre isso. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Essa promessa é um lembrete poderoso de que o medo nunca pode ser maior do que a presença de Deus. Ele não nos abandona quando as circunstâncias são difíceis. Ele não nos deixa à mercê da incerteza. O medo pode tentar nos convencer do contrário, mas a verdade continua sendo esta: Deus está no controle. A diferença entre ser vencido pelo medo e viver pela fé está naquilo que decidimos alimentar. Se focamos nos problemas, o medo cresce. Se focamos na promessa de Deus, a fé se fortalece. O que nos preenche determina nossa resposta diante das dificuldades. Isso não significa que nunca sentiremos medo. A questão não é a ausência dele, mas a escolha de não permitir que ele defina nossos passos. O medo pode sussurrar que tudo está perdido, mas a fé responde com a certeza de que Deus já tem um caminho preparado. Quando escolhemos confiar, deixamos de ser reféns das circunstâncias. O que antes parecia insuportável se torna um processo suportado pela presença de Deus. A angústia dá lugar à paz, porque a confiança não está mais no que vemos, mas naquele que vê tudo. Se o medo tem tentado dominar seu coração, lembre-se, Deus está sustentando você. Ele não apenas vê suas lutas, mas caminha ao seu lado. Nada do que acontece na sua vida está fora do alcance dele. Escolha confiar, escolha alimentar sua fé. O medo pode até sussurrar, mas a voz de Deus sempre será mais forte. Nada está fora do controle de Deus. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua guiando cada detalhe. O que hoje parece um obstáculo pode ser parte de um propósito maior que ainda não enxergamos. A paz não vem de entender tudo, mas de confiar em quem nunca falha. Se o seu coração tem estado aflito, faça desse momento um tempo de entrega. Deus está ouvindo você. Permita-se descansar nos braços dele, sabendo que ele já está cuidando de tudo. Feche os olhos, respire fundo e venha comigo nessa oração. Esse é um momento entre você e Deus. Pai amado, neste momento coloco minha vida diante de Ti. Tu és o Deus soberano, o Senhor de todas as coisas, aquele que governa os céus e a terra.
E ainda assim, com tanta grandeza, te importas comigo. Conheces cada pensamento, cada emoção que se passa dentro do meu coração. Sei que nada está oculto aos teus olhos. Sei que não há uma lágrima que cai sem que tu vejas, nem uma oração que seja feita sem que tu ouças. Hoje venho diante de ti para entregar aquilo que não consigo carregar sozinho. As incertezas, os medos, os questionamentos. Às vezes, a minha vontade é entender tudo, ter respostas rápidas, ver tudo resolvido no meu tempo. Mas eu sei que os teus caminhos são mais altos que os meus, e os teus planos são perfeitos, mesmo quando não consigo enxergar. Ajuda-me a confiar sem duvidar. Ensina-me a descansar na tua soberania, a lembrar que cada detalhe da minha vida está sob o teu cuidado. Se estou ansioso, que a tua paz preencha meu coração. Se estou cansado, renova minhas forças. Se estou com medo, fortalece minha fé, porque sei que tu és um Deus fiel, que nunca me abandona e nunca me deixa sem direção. Senhor, coloco diante de ti todas as áreas da minha vida, minhas preocupações, meus sonhos, meus desafios. Toma em tuas mãos o que eu não consigo resolver. Guia-me pelos teus caminhos e abre as portas certas no tempo certo. Sei que nem sempre os meus planos são os melhores e às vezes insisto em seguir caminhos que não foram preparados por ti. Mas hoje eu escolho confiar. Escolho entregar tudo e permitir que a tua vontade prevaleça. Se houver em mim inquietação sobre o futuro, acalma meu coração. Se estou esperando respostas e elas ainda não vieram, ensina-me a esperar com paciência. Se estou enfrentando desafios que parecem maiores do que minhas forças, lembra-me de que não estou sozinho, pois tu és meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Livra-me de viver uma fé apenas teórica. Não quero apenas conhecer a tua palavra, mas vivê-la. Que a minha confiança em ti seja verdadeira. Que minha vida reflita essa entrega. Que minha paz não dependa das circunstâncias, mas esteja ancorada na certeza de que tu és Deus sobre todas as coisas. Renova dentro de mim a alegria que vem da tua presença. Tira de mim todo o peso desnecessário, toda preocupação exagerada, todo medo que me paralisa. Sei que cada desafio que enfrento pode ser um caminho para o meu crescimento, e mesmo que eu não entenda tudo agora, quero seguir confiando que o Senhor está no controle. Obrigado, meu Pai, porque sei que não estou só. Sei que estás comigo em cada detalhe, em cada situação, cuidando de mim com amor e perfeição. Que a minha vida seja conduzida pelo teu Espírito, que meus passos sejam guiados pela tua sabedoria e que meu coração nunca se afaste de ti. Entrego tudo a ti, porque sei que estás no comando. Oro com fé no nome de Jesus. Amém. Nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida aos olhos de Deus. Ele ouviu cada palavra, conhece cada preocupação do seu coração e está agindo, mesmo que ainda não seja visível. Confiar no controle de Deus não significa que tudo se resolverá no nosso tempo, mas que tudo se desenrolará da maneira perfeita dentro do tempo dele. A paz que você busca não está nas circunstâncias, mas na certeza de que ele cuida de cada detalhe. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a levar essa palavra para mais pessoas que também precisam desse lembrete. E nos comentários, escreva com fé: Deus está no controle da minha vida. Declare essa verdade sobre sua história e confie que Ele já está agindo.
E se você deseja fortalecer sua caminhada com Deus e viver um ano com mais propósito, dê uma olhada no material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para se aprofundar na oração e encontrar direcionamento em cada semana do seu ano. Que Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima mensagem.